Muito bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz, graça, misericórdia do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Irmãos, olha só que versículo maravilhoso. A Bíblia diz: nenhum de vocês mais são escravos, mas são herdeiros, filhos de Deus e herdeiros do reino. Irmãos, todos nós, por causa de consequência do pecado, eram escravos de Satanás. Todos nós era escravo dos nossos desejos, dos nossos pensamentos ruins, das nossas vontades de continuar pecando, de fazer coisas ruins. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua grande misericórdia, enviou seu Filho Jesus na plenitude do tempo, quer dizer, no tempo certo, nem antes e nem depois, mas na hora, no tempo que era necessário, para que todos nós se tornassem filhos de Deus, herdeiros novamente do reino. Olha, saiba de uma coisa: o pecado, as coisas erradas, a desviar da lei de Deus, nada ruim nessa vida compensa. Tudo que existe hoje, tudo o que o pecado corrompeu, vai ser destruído um dia. Mas Deus, Ele preparou o que? A salvação para todos nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, saiba de uma coisa: não desista de seguir os planos de Deus. Não desista de seguir aquilo que Deus tem para você. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que você está na contramão do mundo, mesmo que pareça que tudo vai dar ruim, irmãos, não crebe princípios, não desvie do caminho certo, não abandone a santa palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz que todos nós éramos escravos do pecado, e todos nós éramos. Antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer o amor de Deus por nós éramos deixados levar por pensamentos ruins, por atitudes ruins. Tudo que a pessoa falava pra gente, a gente rebatia do mesmo jeito. Irmãos, mas Deus, Ele faz uma transformação na nossa vida, e essa transformação é pra gente voltar a ser imagem e semelhança do seu Filho, e com isso todos nós nos tornamos novamente filhos de Deus, não somente filhos pela criação, mas filhos por adoção novamente, pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus. Esse versículo deixa muito claro para nós. Assim você já não é mais escravo. Por que era um escravo? Porque Satanás, quando ele foi ali tentar Adão e Eva no jardim do Éden, Eva e Adão caíram. Eles acreditaram na artimanha do inimigo, e assim todos nós começamos a ser escravos do pecado. Não, muitas pessoas escravos de bebidas, de cigarro, de drogas e várias outras coisas que escravizam a pessoa. As pessoas têm vontade de abandonar esses vícios, mas infelizmente não conseguem. Mas aí Deus entra na nossa vida. Deus nos dá força para conseguir superar qualquer tipo de vício. Se hoje você tem um vício, se hoje você está preso em qualquer tipo de coisa que você não consegue sair, saiba de uma coisa: Deus veio a esse mundo para nos livrar dessa escravidão, para nos livrar da algema que Satanás colocou todos nós. E o versículo porém fala: porém, filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Irmãos, o Senhor Jesus veio, se sacrificou por todos nós. Sim, Ele veio para pagar nossa dívida do pecado, mas não é só isso que Ele fez. Ele também veio para nos dar força. Quando Jesus fala assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que isso que Jesus tem que falar? Ele veio nesse mundo, ele passou pelas tentações, ele passou por provações, mas ele venceu. E por ele ter vencido, ele nos dará força também para vencer qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de barreira que surgir. Não desanime, continue firme, porque todos nós somos também herdeiros por Deus. Por que somos herdeiros? Porque Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso tudo. Tudo Jesus é para a nossa vida. Então saiba de uma coisa: mesmo que as coisas aqui nessa terra estejam ruins, mesmo que esteja complicada, mesmo que pareça que nada vai dar certo, saiba de uma coisa: somos herdeiros do quê? De um novo céu, de uma nova terra, de um mundo onde a injustiça, morte, engano, trapaça, essas coisas jamais existirá. Morte não existirá, doença não existirá, perigos não existirá. Só existirá amor, bondade, paz, encontros, felicidade eterna, vida eterna.
Irmão, saiba de uma coisa, todos nós hoje somos herdeiros dessa bênção de Deus, somos herdeiros um dia para poder herdar esse reino. Mas uma coisa é clara, Deus nos salvou para obediência. Muitas pessoas vão falar para vocês que estamos debaixo da graça. Sim, estamos debaixo da graça. Adão e Eva estavam debaixo da graça. Abraão debaixo da graça. Isaac, Jacó, José, Moisés, Elias, Enoque. Irmãos, todo mundo que viveu nessa terra está debaixo da graça. Isso nunca mudou. A graça não começou somente quando Jesus morreu por nós, não. Mas a graça era no Antigo Testamento, crer num Salvador que viria. Graça do Novo Testamento, cremos num Salvador que já veio. Ninguém é salvo por obras, não, jamais. Eu não vou ser salvo por obras, pastores não vão ser salvos por obras, ninguém vai ser salvo por obras. Mas, irmão, a obra é um resultado da salvação. Ninguém, vamos dizer hoje, que encontrou Jesus, que estuda a sua santa palavra, que realmente tem Deus como principal no seu coração, vive pecando, vive no erro, vive fazendo errado. Eu não digo que a gente vai ser perfeito, que a gente nunca mais vai pecar, porque a Bíblia mesmo fala assim, ó, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, todos nós vamos pecar sim, todos nós vamos continuar errando, mas essa margem de erro tem que ser diminuída. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, irmãos, o papo da salvação é muito sério. Eu não posso salvar a mim mesmo, você não pode se salvar, igreja não pode salvar ninguém, o único que pode salvar é Cristo Jesus. Então não acredite no que as pessoas ficam falando, a lei foi abolida, isso não precisa mais, essa guarda não precisa mais. Irmãos, leia a palavra de Deus por vocês mesmos. Todos nós, inclusive pastores, padres, bispo, até o Papa, são filhos de Deus, sim. Mas, irmãos, nenhum deles pode nos conceder salvação, somente Cristo Jesus. Então, busque por você mesmo saber o que esse livro diz. Muitas pessoas vão falar que esse livro é ultrapassado, que esse livro aqui não é um livro santo, que não é a palavra de Deus. Mas, irmãos, a salvação é individual. Não brinque com isso, não perda essa herança que Deus concedeu a todos nós através de Cristo Jesus. Não perda. Deixe as pessoas falar, deixe as pessoas criticar, mas saiba de uma coisa, a vida eterna é importante pessoalmente para cada um. Olha, eu costumo pensar assim, mesmo se for o mundo inteiro contra mim, isso não é sinal que eles estão certos. Lembra de Noé? Noé, o mundo inteiro estava contra ele. E quem estava certo? Noé, não é verdade? Somente ele e sua família foi salvo. Não porque Deus não poderia salvar todos, poderia sim, mas somente ele entregou a vida a Deus, somente ele buscou fazer a vontade de Deus. Então ele foi o quê? Herdeiro do novo mundo, depois que tudo foi destruído pelas águas. Então saiba de uma coisa, você é o filho de Deus, então busque por você mesmo conhecer a vontade do seu Pai, do nosso Pai, para a nossa vida. E tenha certeza, não importa o que o mundo falar, você é um filho de Deus e herdeiro do novo reino. Que Deus abençoe. Vamos orar? Maravilhoso Deus dos céus, obrigado, Senhor, por não sermos mais escravos do pecado, mas sim, Pai, sermos filhos do Senhor e herdeiros do novo reino, herdeiros do novo mundo que o Senhor conquistou para todos nós. Amado Deus, nos ajude a fazer a sua vontade, buscar andar nos seus caminhos, em nome e por amor de Jesus. Amém.